A decisão da entrega transformou Abraão em um patriarca aprovado para receber a nação que Deus tinha para ele. Aleluia. Muito bem, queridos. Diga para a pessoa que está mais próxima de você assim: Deus prova o homem. Pergunta a David: você sabia que Deus prova a pessoa, o homem, a mulher? Amém? Deus prova, meu irmão. Gênesis 22, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Queria que você fizesse silêncio nesses momentos em que nós vamos ministrar. A não ser que o Espírito mesmo te tome e você dê glória aí, não pare de dar glória aí, não tem problema. Mas toda conversa, cesse. Tá bom? Presta atenção na palavra que Deus vai ministrar. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Claro que não foi essa a aprovação, mas eu quero ficar só com esse texto por enquanto. Em nome de Jesus. Você deve conhecer a história. Que Deus abençoe a sua palavra. As mulheres podem se sentar, enquanto esses homens educados. Pai, eu estou gostando de ver, ó. Glória a Deus. E agora, isso, olha aí. As mulheres dão uma salva de palmas para os homens, pode sentar. Glória a Jesus. Eu era encafifado. Quem sabe, quem conhece esse termo? Encafifado. O que é encafifado? Desconfiado. Eu era invocado. Por que uma pessoa ia para o encontro com Deus? E diga-se de passagem, nosso encontro com Deus é muito poderoso. Por causa do nosso ministério de libertação, de cura, essa área é muito forte. Então, no encontro com Deus, sempre tem muita libertação. Uma palavra poderosa. Eu devo ter ministrado já, sem exagero, mais de 100 encontros na minha vida. Sem exagero. Na igreja, fora daqui. E teve um tempo, por muitos anos, eu ministrava encontro com Deus sozinho, às 11 ministrações. Sexta, sábado, domingo, chegava na igreja e ainda pregava. Era pesado o negócio. Mas eu era encafifado. Eu pensava, por quê que as pessoas vão para o encontro com Deus, recebem uma palavra poderosa dessa, um mover poderoso, algo tremendo, e algumas pessoas, depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses, voltam para a mesma vida que tinha. Eu era invocado com isso. E por quê? Porque o meu seminário foi feito numa igreja de confissão armeniana aí, calvinista. E existem alguns seminários e doutrinas que ensinam que o homem ele só tem alma, ele tem espírito e corpo,
E alma e espírito é a mesma coisa. E eu vim nessa linha. Mas eu sempre entendi que a alma existia. E eu era invocado, eu digo, mas não é possível. É poderoso o que acontece nesse encontro, tudo, e rapaz, a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, não tem nada errado com a palavra, não tem nada errado com o Espírito Santo, está tudo certo. Só pode ser uma coisa, ou tem alguma coisa errada nossa, ou eu não entendo esse negócio direito. E nessa busca, eu fui fazer coach. E com os estudando, eu quero dizer que eu não fiz, eu e minha família, todos nós somos coaches. Nós não fizemos coach meia boca. Eu procuro sempre, porque se eu não puder fazer o melhor, eu não vou fazer. Ainda mais dessas questões de preparo, de investir pesado, sempre crescer e aprender mais, e eu sempre fui aberto. E eu não endemonizava, eu não endemonizo as coisas. Eu procuro aprender, fazer meu crivo, eu tenho meu crivo espiritual, e tiro as minhas conclusões. Mas eu não sou de endemonizar nada, de achar que isso aqui é do diabo. O diabo não tem nada. O diabo não tem nada, ele não é dono nem da casa dele. Jesus foi lá, pegou a chave da morte e do inferno. Ele não manda em nada, ele é mentiroso. E nessa busca eu compreendi verdadeiramente que eu não tenho medo de dizer isso, 80% dos problemas que as pessoas têm dentro da igreja é a nível de alma. É a nível de alma. Então, depois disso, depois de algo muito poderoso que aconteceu, eu tive a certeza, eu digo, realmente o homem é tripartido. Então, é poderoso o que acontece. A pessoa tem uma experiência espiritual poderosa, recebe a palavra, mas a alma está dodói, precisa de cuidado, precisa ser tratada. Todos os dias, eu tenho experiência desse tipo, todos os dias eu vejo relacionamentos, por exemplo, mudar em minutos, quando a alma é acessada. E eu me dediquei a aprender a acessar a alma das pessoas. E eu penso que eu aprendi alguma coisa. Estou em aprendizado contínuo, porque a gente está sempre aprendendo. Então, entenda, o homem é tripartido. O ser humano, ele é tripartido. Até por causa, quem já fez PPB aqui, sabe do que eu vou falar, da integralidade. É 3, a questão dos 3. Se faltar um, não está completo. Então, a Bíblia diz que o homem é espírito. Vamos lá, espírito. Eu quero que você repita comigo, vamos lá. Espírito.
espírito, alma e corpo. Você não é corpo, alma e espírito. A ordem é muito importante. Se você já, eu estou falando com a igreja, se você já nasceu de novo e tem Jesus como seu Senhor e Salvador, e nasceu espiritualmente, você é uma pessoa, um homem, uma mulher espiritual. Você é espírito que tem uma alma que habita no corpo. Se você ainda não tem Jesus, seu espírito está morto. Por isso que você não consegue compreender as coisas de Deus, principalmente você que está aí pela internet. Você precisa nascer de novo, nascer do Espírito, para poder entender as coisas de Deus, porque Deus é Espírito, Deus não é carne, e Deus não é alma, Ele é Espírito, e as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, nós somos um Espírito, o Espírito está pronto, nasceu. O homem que tem Cristo Jesus, ele nasceu, ele está pronto, está prontinho. É como um bebê que nasceu, ele está pronto. Um bebê quando nasce, os pais vão olhar para ver se tem unha, se os dedinhos estão todos no lugar, não é? Se o pé não nasceu com um pezinho de curupira para trás, se está tudo certo. Se tiver tudo certo, nasceu, está pronto. O que falta? Crescer, desenvolver. Tem mão, mas não sabe. A minha neta fica aqui zanzando aqui. Ela tem mão, mas ela não tem habilidade para pegar algumas coisas. Ela tem boca, língua, mas não sabe falar. Ela tem perninha, mas ainda não anda, mas já está ficando de pé. Porque está pronta, só falta desenvolver as habilidades. Quem está entendendo aqui? Assim é o Espírito está pronto. A alma, ela precisa ser transformada. Na alma é que estão os sentimentos, as emoções, a volição. O que é volição? É a vontade, as decisões, tudo é a nível de alma. E o que pesa mais aí são as emoções. São as emoções. Uma pessoa que não é racional, ela não pensa antes de tomar decisões, ela age na emoção. Geralmente está errado. E muitas vezes ela age na emoção, baseado numa lacuna, num problema que todo mundo tem. Todo mundo tem problema, todo mundo teve um probleminha na sua infância. Isso precisa ser tratado. Então entenda, alguém que tem autoconhecimento, ele age melhor. Aquele que tem esse entendimento, presta atenção, ele age melhor. Mas a Bíblia diz que a alma, ela é transformada, porque assim como o Espírito nasceu, a alma, entenda o que eu vou dizer aqui, tem que nascer também. Vem pela transformação da mente, que é o que está escrito em Romanos 12, 2. Pela transformação da mente, ela é transformada. Então precisa ser transformada. Agora, como que acontece essa transformação? Através da palavra de Deus. Eu estou falando do homem espiritual. Ok? Quem tem esse discernimento, passa a ter a sua alma com entendimento espiritual. Quem está entendendo aqui?
Por quê? Por causa da palavra. O segredo está em ler a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, tomar posse da palavra, para que o homem almático seja transformado. Todos nós somos espirituais, mas tem gente que é almático, age pelo sentimento, pela alma. E a gente vê isso muito, em muitas igrejas, pessoas dizem assim: eu não senti de Deus. Está lascado uma pessoa dessa. Por quê? Porque ela age pelo sentir. Ela não é espiritual, ela é almática. Você não precisa sentir, você só precisa crer e obedecer. Porque a tua mente foi transformada para obedecer pelo Espírito. Quem não obedece a palavra de Deus ainda não nasceu de novo, ou ainda é almático. O nosso corpo é o que faz contato entre o espírito e a alma com o mundo exterior. É através do corpo, dos sentimentos, dos sentidos, paladar, olfato. Por isso que você passa em algum lugar, você, cheiro bom, parece o bolo da minha avó. Porque conecta a alma com o sentido do olfato. Quem está entendendo aqui? Porque está armazenado. Então esse corpo, ele faz contato, e esse corpo aqui, ele vai ser transformado num corpo de glória igual de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro. Logo isso vai acontecer. Quem entendeu aqui? Muito bem. Então, já que você entendeu isso, que é importante você entender, pronto. Eu fiz a cama para você deitar. Então preste atenção. O homem Abraão, desse texto aqui, foi o homem que Deus escolheu para dele trazer a nação de Israel, que seria a nação que traria o Salvador, o Messias. O plano de Deus, dentro do propósito eterno, era que Abraão gerasse um filho, que gerasse filhos, que através de Abraão nascesse o Salvador, que seria o segundo Adão, para ficar no lugar do primeiro Adão que errou o caminho, que pecou. Jesus é o segundo Adão, o homem perfeito. Então entenda, Deus chamou Abraão para isso. Ok? Para dele vir o Salvador. Olha, da geração dele vir o Salvador. Ok? Beleza. E através dele gerar uma nação que se chamaria Israel, pelo nome de um filho. Jacó teve o seu nome transformado. Jacó para Israel. Muito bem, que foi filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ok? Então, o homem Abraão, esse homem Abraão, nesse texto aqui, estava sendo provado. Estava sendo provado para ser aprovado como patriarca. Ouça o que eu vou dizer para você. A maior prova que alguém pode passar é a prova das ofertas. Porque se você ainda não fez PPB, eu vou dizer de novo.
Oferta não tem nada a ver com dinheiro, oferta tem a ver com Cristo. Por isso você tem que entender com a alma, espiritualmente com a alma. Muito bem. Então esse homem Abraão, ele precisava ser despertado. Então, ele já havia sido despertado no nível de entendimento psíquico, físico, mental e físico. Ele já havia sido despertado. Isso é provado pela resposta dele. Quando Deus chama Abraão, que aqui foi o chamado de Abraão para entregar Isaque. Foi aqui nesse texto que Deus disse para Abraão: me entrega o teu filho, o teu único filho. Vai, sobe o monte e mata ele para mim. E me entrega como holocausto, como sacrifício. É esse o contexto aqui. Então Deus está chamando Abraão para isso. Me ouça. Então o fato que eu estou dizendo aqui, de que Abraão já havia sido despertado no seu homem psíquico e no seu homem físico, está no fato dele responder: eis-me aqui, eu estou aqui. Então a nível de alma, ele já havia sido despertado. Ele disse: eu estou aqui. Quando Deus chama aqui, nesse versículo 1, ele diz: sim, aqui eu estou. Estou aqui. Então a nível de alma, ele já havia sido despertado. E eu afirmo que ele havia sido despertado também na questão física, no corpo. Quem está entendendo que eu estou falando do homem tripartido aqui? Espírito, alma e corpo. O que eu estou afirmando para você é que Abraão já havia sido despertado no seu intelecto, no seu psíquico, na sua alma, na sua psique. E no seu físico, ele já havia sido despertado. Pelo fato dele responder: sim, eu estou aqui. Então pelo entendimento ele já sabia. Ele já tinha sido despertado. E fisicamente, pelo fato de ele estar levando a lenha, e que ele tinha que construir um altar. Ele entendeu. Agora ele usa o corpo físico para cortar a lenha, para levar a lenha, para transportar a lenha, para fazer o trabalho para a construção do altar. Então, diga comigo, a nível de alma e a nível de corpo, do físico, Abraão já havia sido despertado. Ele estava levando a lenha, porque Deus já tinha dito para ele: vai para o monte onde eu vou te mostrar, e me oferece o teu filho, o teu único filho, como sacrifício para mim. Ele sabia o que tinha que fazer. Então preste atenção. Porém, e aqui é que está o grande mistério para nós hoje. Porém, o homem espiritual de Abraão ainda não tinha sido despertado. O homem espiritual, que precisava entrar nos planos de Deus, porque os planos do nosso Senhor são maiores do que os meus e os teus. E pela obediência, pelo entendimento, nós entramos, nós começamos a caminhar. Preste atenção, porque o que Deus vai falar conosco aqui é muito profundo. O homem espiritual só é despertado quando ele faz uma oferta que expressa esse sacrifício. Se ainda não teve sacrifício, ainda não teve despertamento espiritual.
Deus ofertou o seu filho para servir de exemplo. Ele estava chamando Abraão para se assemelhar a ele. Eu acho que você não entendeu, porque é pelo Espírito que se discerne. Deus estava chamando Abraão para se assemelhar a ele. Eu vou te explicar por quê. É muito profundo o que Deus falou no meu coração. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem perdeu essa semelhança quando pecou. Gênesis 5:1. Eu não ia falar nada disso aqui. Gênesis 5:1. Este é o registro dos descendentes de quem? Quando Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus. O que está escrito aí? O que esse texto está dizendo para nós? O que esse texto está dizendo, irmão? Que quando Deus criou o ser humano foi feito. Passo 2, filho. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou. Passa, filho. Aos 130 anos, Adão gerou um filho. Vamos lá. Aos 130 anos, Adão gerou um filho. A sua semelhança, conforme a sua imagem. Não era mais a imagem e a semelhança de Deus que Adão estava gerando homens, porque havia perdido a imagem. A imagem espiritual. Agora, Deus pega este homem, a descendência, Sete, que teve um filho chamado Sem, de onde vieram os semitas. Por isso é que é antissemitismo. Quando a gente trata mal os judeus, é antissemitismo, por isso que é chamado de antissemitismo. Porque vieram de Sem, os semitas, que é o filho de Sete. Então preste atenção aqui que eu vou te falar aqui, que foi filho de Noé. Então preste atenção. Ele pega o semita Abraão. Quem está entendendo aqui? Para que espiritualmente, através de uma ação, ele se assemelhasse a Deus na oferta. Porque o Filho perfeito viria. O Filho de Deus, que seria ofertado. Mas Abraão precisava entender espiritualmente para poder a promessa ter efeito. Então preste atenção. Então, o homem Abraão, na área espiritual, precisava ser
despertado. Tinha gente dormindo até hoje aqui, vivendo na alma e no corpo, mas no espírito não estava agindo para receber as promessas. Então o homem espiritual só é despertado quando ele faz uma oferta que expresse sacrifício. Porque um nível maior de entrega, diga comigo, um nível maior de entrega é necessário. Eu sou pregador da graça. O homem não faz absolutamente nada para ser salvo, não precisa. Só precisa crer. Mas para receber bênçãos, ele tem que agir. Não tem problema, se você quiser aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador hoje e morrer pobre, não tem problema, continue roubando a Deus. Não tem problema. Continue não obedecendo no nível espiritual de oferta. Não tem problema. E olha que eu não estou falando aqui de um nível maior de oferta, que é esse, a sacrificial. Eu estou falando daquilo que o homem tem que fazer como cristão: primiciar, dizimar e ofertar. Não consegue. Por quê? Porque a nível de alma, ele é apaixonado pelo dinheiro, e a dependência dele é daquilo que ele tem, e não de Deus que provê para ele. Tudo isso é a nível de alma. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você está vivendo alguma malignidade e maleficidade na sua vida, se existir essa palavra, isso vem deste amor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Mas não vim falar aqui sobre dinheiro. É porque não tem jeito. Então vamos aqui. Então, Deus, Ele não tenta o homem, Ele prova o homem. Quem tenta é o diabo. Deus não tenta, Ele prova. Abraão precisava ser aprovado. Por isso ele passou pela prova. Você quer um nível de intimidade maior com Deus? Quem quer um nível maior de intimidade com Deus aqui? Levanta a mão, por favor. Poucos querem, Você quer um nível maior de intimidade com Deus? Você quer um nível maior de recepção de bênçãos da parte de Deus? Então você tem que ser despertado a nível de espírito, porque senão você vai continuar envergonhando o evangelho, você vai continuar dizendo que é cristão fazendo besteira, você vai continuar no emocional, uma hora está bem, outra hora está ruim, se entregando para as coisas aí, porque a nível de alma tem um gatilho aí, que precisa ser tratado. Então vamos aqui. Então Deus não tenta, Ele prova o homem em 3 níveis. Em quantos níveis? Então vamos lá, agora eu vou começar a pregar. Primeira coisa, o homem físico. O físico. O homem físico, ele é provado na construção do altar, quando Deus diz: constrói um altar para mim. E o homem físico, então, ele é provado neste nível físico. Você vai já entender o que eu estou dizendo. Gênesis 12, 7, preste atenção. Gênesis 12, 7. Eu quero que você preste muita atenção, não deixe o diabo roubar sua atenção, não. Ali o Senhor apareceu para Abraão e disse: darei esta terra à sua. Então Abraão construiu ali
um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, o físico, ele é despertado quando Deus diz: prepara para mim um altar. Abraão era construtor de altares. Onde ele chegava, ele construía um altar para Deus. Mas não tinha experiência de ofertante sacrificial ainda. O que ele ofertava era sempre o que ele podia dar. O que a alma dele não tinha pego. Era igual àqueles que ofertaram quando Jesus estava olhando no gasofilácio. E Jesus estava olhando, o pessoal colocava uma grande quantidade de dinheiro. A viúva veio e deu um lepto, 2 centavos. Mas aquele povo dava muito dinheiro. E Jesus disse: ela deu mais do que todos eles. Os discípulos disseram: mas como? Ele disse: porque os outros deram do que estava sobrando. Não era sacrifício. Ela deu de tudo que ela tinha. O nível sacrificial faz a gente se assemelhar a Deus. Imitar a Deus, no caso. Quem está entendendo aqui? Abraão não tinha ainda. Ok? A alma dele precisava ser liberta. Precisava ter uma junção espiritual, almático, físico. O homem integral. Deus é holístico, Ele olha o homem integral, espiritual e corpo. Ele quer que você seja uma bênção, Ele quer que você nasça espiritualmente, sirva a Ele quer que você cresça, Ele quer que você prospere, Ele quer que você tenha mais entendimento dEle, Ele quer que você o conheça particularmente, Ele quer que você prospere, você e a sua família, porque Ele tem interesse total, global em ti. O problema é que a gente não entrega tudo. Tem uma reserva. Então existe algo aqui. Entenda, quando o homem só constrói neste nível, ele não atinge a bênção total, a nível físico. Por exemplo, agora você vai entender. Existem pessoas que trabalham, que fazem coisas, que constroem para Deus, abre célula, leva os irmãos, mas é a nível físico. Ele ainda não tem a colheita completa, porque não tem entendimento, alma, e nem tem vida espiritual. Também um homem é tentado, é provado no seu psíquico, no seu emocional, na sua alma. É provado no entendimento da palavra, quando Deus diz: renova o teu entendimento para a renovação da tua mente. Josué 1, 7 e 8. Deus chamando Josué para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, depois de 40 anos de caminhada pelo deserto. Josué estava levando o povo, mais de 4 milhões de pessoas, para entrar e tomar a terra prometida. Depois de 40 anos de deserto. Somente, Deus estava dizendo para Josué: somente seja forte e muito corajoso. E tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Entenda, Josué, você tem que ler o livro, você tem que ler a Bíblia, você tem que entender a Bíblia, para você andar no caminho, para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque eu tenho um grande propósito na tua vida, diz o Senhor, e isso é para ti.
somente, não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, e meditar nelas de dia. Eu vou começar uma série aqui sobre a palavra da confissão de fé, para você aprender sobre falar a palavra. Olha o que está dizendo aí. Não deixe de mencionar, de falar as palavras deste livro da lei. Você tem que falar, porque a palavra com fé gera. Não é só ler, não é só ter compreensão, mas é falar, tomar posse, falar a respeito dela. Eu não estou falando aqui de pregar não, irmão, é falar para você, para a palavra criar vida. Então, meditar nelas de dia e de noite, para que você, vamos lá gente, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Então veja, Deus está despertando Josué a nível de alma. Você vai levar esse povo, mas a tua mente vai ser transformada. Você precisa entender o que eu quero, porque eu estou te dando um grande povo, estou te levantando como um grande líder, um grande homem de Deus, mas você precisa entender a palavra. Igreja está fraca, doente, porque não lê mais Bíblia, porque não medita. Bando de crente preguiçoso que vive na internet comendo comida babujo dos outros, comendo babujo dos outros, de mesa, de migalha que cai da mesa de pessoas, porque não medita, não lê a Bíblia. Igreja fraca, não sabe o que deve fazer, e vive dizendo, mendigando, ora por mim, por favor, ora por mim, porque não tem atitude, não sabe o que fazer, porque não medita, não lê a Bíblia. Isso é a nível de alma. Você quer um ano do jubileu? Não vai acontecer porque você está dizendo 2024, ano do jubileu. Tem gente que está com raiva por causa disso, porque é a nível de alma. Você tem que fazer a sua parte, meu filho. Está recebendo direção aqui, ó. O Nuno está ligado. 48ª bênção. Eu já lancei 48 bênçãos. Quantas vezes você se prostrou de joelho e fez o que eu ensinei? Que eu até parei de mandar o restante do texto. Que tinha que dizer, falar, tomar posse. Por quê? Porque a nível físico e espiritual. Então esse Abraão precisava ser despertado. Então preste atenção. A nível Romanos 12:2, foi o que nós vimos aqui já. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê que foi adiada a escola? Porque esta igreja não se matriculou para a escola porque não quer aprender. É só isso, mais nada. Quer vir para cá e que a imposição de mãos, bênção, não é transmitida por osmose. Você vai receber milagres aqui, você vai receber uma palavra curadora aqui, mas você precisa
continuar andando. Deus quer intimidade contigo. Ele quer ser o teu guia. Ele não quer que eu continue sendo, nem ninguém aqui. Ele, o Espírito Santo, quer te guiar. Mas para isso acontecer, você precisa ter entendimento pela palavra. Então, aqui também existe algo interessante. A pessoa é dedicada ao estudo, ao aprendizado, ela lê, tem o outro lado, né? Ela se aprofunda, mas não constrói nada. Não tem obras e nem vida espiritual. Já viu aquelas pessoas? Ela entende a Bíblia de capa a capa. Ela sabe versículo decorado. Mas tu pergunta, quantas almas tu ganhou para Jesus? Nunca. Quantos altares tu construiu para Deus? Nunca. Porque ele não tem vida física a nível espiritual. Ele não consegue. Então, eles conhecem, mas não constroem altares. Não obedecem. Não creem no que sabem. Não colocam em prática. Então a fé dessas pessoas é morta. E não tem resultados. Porque uma fé morta não tem obra. Tiago 2,26 diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E o terceiro é o homem que Deus quer despertar, mais ainda aqui nesta noite, que é o homem espiritual. Esse homem espiritual, ele é provado na entrega de ofertas, através do sacrifício, quando Deus diz: entrega o teu filho, o teu único filho. Aí esse homem espiritual é despertado. Quando Deus diz: entrega o teu filho, o amor da tua vida, aquilo que tu tem mais apego. Porque o que eu estou notando, meu filho, é que aquilo que eu tenho te dado, a bênção que eu te dei, para que no futuro o mundo inteiro seja abençoado, tu está amando mais do que a mim. Olhe bem para mim, não se apegue às bênçãos que Deus te dá. Ame o Senhor acima delas. Este homem é despertado então. Este é o nível do primiciante fiel. Primiciante fiel. Primiciante é aquele que dá primícias. É aquele que põe Deus em primeiro lugar. Que primícia não tem nada a ver com dinheiro. É honrar para Deus, é colocar Deus em primeiro lugar. Então este é o nível do primiciante fiel. Eu estou falando primiciante fiel. Ele sabe quem vem em primeiro lugar. Ele já abriu mão daquilo que pensa, daquilo que sente, daquilo que acha. Ele não caminha mais a nível de alma somente. Está tudo integralizado, está tudo certo, está tudo se encaixando, o espiritual com a alma, com o corpo. Porque nós estamos aqui, o corpo velho sente algumas necessidades, mas o espírito é maior, e o espírito encaminha pela palavra para a alma. Aí ele diz: não, corpo, eu não vou te obedecer, porque eu não sou nesse nível, eu não sou almático, eu não sou físico, eu sou espiritual, eu sou um homem espiritual, e eu posso dizer não para essa necessidade. E aí vai, a luta vai. Aí vem outra coisa. Aí ele está com um problema em casa. Ele está com uma mulher velha ranhenta, mexeriqueira, brigona. Mas ele é casado com ela. E ele sabe que por causa que ele é casado com ela, meu filho, e Deus disse que ele tem que amar a esposa dele, ele se esforça
esforça para ganhar o coração dessa ranhenta. E a nível espiritual ele começa a se mexer. A alma dele quer largar. Passa vagabunda ali, ele olha para a bunda vagabunda, mas ele não quer. Porque a alma dele está pedindo, o corpo está pedindo. Mas o espírito é mais forte, o homem espiritual. Ele é mais forte e ele está num nível tão grande de entrega que ele diz não. Porque ele está totalmente entregue a um nível sacrificial da alma e do corpo. Você está nesse vício porque o teu homem espiritual precisa ser despertado. Você está vivendo dessa forma porque está faltando uma entrega muito maior. Não é só cantar, não é só louvar, não é só liderar a célula, não é só levar daqui para lá. É um nível maior de entrega. Nazireu. Não é por causa de uma aliança. É por causa do que ele é na essência do Espírito. Porque ele não está no emocional. O emocional dele se mistura com o espiritual. E vem a cura. Então, ele sabe que Deus vem em primeiro lugar. Nesse nível a pessoa já tem entendimento e já construiu algo. Por que eu digo isso? Porque ninguém entra neste nível de oferta de entrega se não tiver entendimento e obras realizadas. Não entra. Ele já tem que ter tido experiência de obras. O que Deus me disse hoje é que em particular Ele está restaurando o ministério de uma pessoa que está aqui hoje. Está restaurando o ministério. Porque foi perdido por causa de almático, de tolice, necessidades. Então, quem tem obra realizada, já sabe, já entende. Já fez algo para Deus. Ele sabe a alegria que dá na alma. O homem espiritual de Abraão foi despertado quando ele resolveu entregar a oferta espiritual de sacrifício, visto que do corpo e da alma ele já havia feito. Ele tinha levado a lenha e tinha obedecido. Só faltava agora ser despertado o espírito. Por quê? Para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Abraão subiu o monte com a promessa, mas ele desceu dali com o juramento e a certeza. Esse nível de entrega sela a realização da bênção prometida. Gênesis 22, 15 a 18, filho, coloca aí, 15 a 18. Quando Abraão resolve entregar, coloca o menino sobre a lenha, pega o cutelo, a faca, que ele vai matar, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: preste atenção, esse anjo aí é o Senhor. Olha o que ele diz: eu juro por mim mesmo, porque não tem ninguém por quem jurar. Ele está dizendo: eu juro por mim mesmo. Mulher, seja curada na tua alma. Deus está curando aquela senhora de rosa que está bem ali de mão levantada.
É, você mesmo, minha filha. Recebe cura na tua alma. Preste atenção. Pela segunda vez, eu estou te falando, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão. Pela segunda vez Deus está te chamando. E disse: eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito, diga feito, não é só querido, não é só falado, mas tem agido também. Por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo. Então a promessa agora virou uma certeza. Esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. A promessa de Cristo. Todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus disse: não estenda a sua mão sobre o rapaz. Não estenda a tua mão sobre o rapaz. Eu não quero o que eu te dei. Eu não preciso disso. Deus disse: não estenda a mão sobre o rapaz, contra o rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Está escrito no versículo 12. Não lhe faça nada. Agora sei que você me teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Entenda o que eu vou dizer para você aqui para finalizar. O que Deus queria não era a vida de Isaac, mas o coração de Abraão. Deus não quer o que tu tens, Ele não precisa, porque foi Ele que te deu. O que Ele quer é o teu coração. O que Ele quer é um nível maior de entrega da tua parte, para que Ele possa cumprir todas as promessas que Ele tem para ti, para a tua família, para a tua vida. O ano do jubileu está decretado, é o melhor ano da nossa vida. Mas da nossa parte, tem uma ação, tem algo a ser feito. A decisão da entrega transformou Abraão em um patriarca aprovado para receber a nação que Deus tinha para ele. Esse é o nível de oferta, de sacrifício que Deus deseja dos seus filhos. Talvez você precise ser despertado espiritualmente. Alguns aqui estão entendendo pelo Espírito e pode estar até com raiva, e na sua idolatria, na sua pobreza, miséria de espírito, estão dizendo: essa igreja só fala em dinheiro. Não estou falando disso. Sossega a tua alma. O que eu estou falando é que a oferta sacrificial precisa ser feita. Você precisa ter um nível maior de entrega. O que é que Deus está falando com você? Com alguns Ele está falando de dízimo, de primícia, de ofertas. Mas com outros, Deus está falando que você precisa se comprometer com a obra.
Com outros, Ele está dizendo que chega para você. Você precisa trabalhar para Ele. Para outros, Ele está dizendo, você já tem entendimento, já conhece a minha palavra, mas ela não tem efeito na tua vida, porque não tem entrega. Falta você me entregar o teu filho, o teu único filho. Aqui tem um altar. E se você quiser fazer isso, saia do seu lugar, mas saia rápido. Eu quero um comprometimento maior. Eu quero me comprometer com Deus nessa noite. Eu quero aumentar o meu nível de compromisso com Deus. Eu quero sair dessa vida rasa. Eu quero ir nas águas do Espírito. Eu quero andar mais profundamente com Deus. Eu quero viver as promessas que Deus tem para a minha vida.